Olá, boa tarde, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tá bom o som? Que eu aqui que estou controlando, né? Então, eu estou aprendendo aqui se tá bom o som. Vamos dar início aí à nossa aula, mais uma aula do DNA, do artigo científico. Hoje a gente vai falar um pouquinho da PubMed. A PubMed, que é uma base de dados de informações voltada para a saúde. Nós não temos muitas pessoas aqui na área da saúde, mas às vezes eu sei que vocês fazem trabalhos voltados com a saúde. Então é bom a gente conhecer todas as bases, tá? Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui os slides, só um pouquinho. Deixa eu ver que eu tenho que deixar aberto aqui. Vamos ver se o meu... Vamos lá, vamos tentar compartilhar. Cadê meu PowerPoint? Está aqui. Deixa eu botar aqui, modo apresentação. Então... o que preciso saber antes de iniciar a escrever o artigo científico. Então, hoje nós vamos trabalhar com a PubMed, tá? Então, eu trouxe um pouco de informações que tem até no outro vídeo da Web of Science, porque pode ter que alguém não assistiu ainda a Web of Science, então, eu vou explicar de novo alguns itens, tá? Então, eu trouxe, mas são poucos slides. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é como é que o leitor lê os artigos, tá? Então, você põe no papel de leitor, vocês vão buscar, e o que vocês vão fazer? Vocês vão nas bases, vocês vão ler o título. Se interessa o título, a tendência é que você leia o resumo, correto? Aí, lê o título, lê o resumo, se interessou por aquele assunto, você vai baixar o PDF. Quando você baixa o PDF, geralmente o que você faz? Vai direto olhar as figuras e tabelas para ver se aquele artigo está interessante, para depois você voltar e ler todo o PDF. Então, essa estrutura, pessoal, eu quero que vocês lembrem bem delas, porque quando vocês forem construir o artigo de vocês precisam ter essa sequência em mente. O que o leitor vai olhar primeiro no meu artigo, tá? Então, isso vai ajudar muito para que o artigo de vocês seja referenciado, tá? E uma coisa muito importante, claro, é o título. Então, vocês têm que cuidar que esse título seja bem impactante, digamos assim, né? E que o resumo seja bem atraente. Então, no decorrer do curso, vocês vão aprender isso aí. Bom, vamos lá. Você agora tem um assunto e quer buscar os artigos para você definir teu tema. Eu só consigo definir um tema, pessoal, lendo. Se alguém disser para vocês que você define um tema da cabeça das ideias, eu vou dizer para vocês que isso está errado. Você só consegue definir bem o teu tema se você lê. E o que você tem que ter em mente é o assunto. Legal, já sei qual é o assunto. Eu vou ler para que eu veja se aquele assunto que eu estou querendo abordar, ele já não foi publicado. Se já foi publicado, acabou meu trabalho. Eu não posso mais continuar. Então, tem muitos alunos que eles não fazem essa visão inicial, eles não preparam a parte inicial do artigo. E por isso que eu disse para vocês que aqui no DNA a gente vê o antes, o durante e o depois. Então,
essas aulas que vocês estão vendo agora, assistindo comigo, são o antes do artigo, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai escolher, então, as informações que você vai buscar nas bases? Pelas citações, será que esse artigo foi bem citado? Se ele foi bem citado, é um artigo bom de eu ler, a relevância que ele tem para a área que eu estou trabalhando, se ele é um artigo original, se o delineamento dele com relação, né, até a metodologia, as etapas, está bem construído. Então, só depois é que você vai para os resultados, tá? Então, na realidade, você tem ali aquelas figurinhas que eu tentei colocar do lado ali, é para vocês verem que tem uma miscelânea de artigos para vocês olharem. E vocês vão ter que dar uma estruturada no que vocês vão procurar para achar os artigos adequados para o trabalho de vocês, tá bom? Bom, então o que é importante aí nas buscas nas bases de dados? Primeira coisa, delimitação das palavras-chave. Eu preciso saber qual a palavra-chave que eu vou usar para ir fazer a busca, tá? Qual o uso correto das palavras-chave, que dará aí a qualidade dessa busca, porque muitas vezes, que eu falei ontem, você pega muitos artigos, teses, dissertações aqui nossa nacional, que está em português, e vocês querem traduzir para o inglês, porque quando você vai buscar uma base, que nem a que eu vou trabalhar hoje com vocês, ela tem que ser usada as palavras-chave em inglês. E, às vezes, a palavra-chave que você vai buscar não é a palavra correta. Então, vocês precisam cuidar as palavras-chave. É muito importante acertar nas palavras-chave. Não tem problema que vocês errem no início, mas você tem que ficar sempre com aquele sentimento, aquela de busca, aquele feeling para poder acertar as palavras do trabalho de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Como delimitar essas palavras? Primeiro, uso de termos diferentes para o mesmo assunto a ser pesquisado. Cuidar, então, porque às vezes tem muitos sinônimos, tá, daquelas palavras que eu estou trabalhando, né? Eu posso querer trabalhar com gestão e às vezes eu tenho a gestão estratégica, e às vezes eu tenho alinhamento estratégico. Os Estados Unidos usam muito alinhamento estratégico e não a management, né? Então, vocês têm que cuidar qual é a palavra-chave que vocês precisam realmente utilizar. Outro, o uso de termos que possam conter diferenças nas formas de escrever. Por exemplo, aí, né, o Covid, você sabe que tem Covid-19, né, tem coronavírus, então vocês podem usar Covid ou coronavírus, tá? Então, tem que entender bem esses termos que vocês vão usar. Abreviações de temas também pode ser útil, né? Porque tem muitas pesquisa e desenvolvimento que vocês conhecem no Brasil, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é PDI, né? Lá nos Estados Unidos é RDI, né? O RD, então Research Development. Então, vocês têm que saber qual é a abreviatura que tem num outro país para poder buscar as palavras certas. Porque muitos artigos, eles, às vezes, abreviam, tá? E usar os termos booleanos para combinação de palavras e expressões nas buscas. Então, os termos booleanos, eu trouxe aqui para vocês o que a gente mais usa. Então, vamos lá. Olhem bem, tá? E tem até um post, né, que eu fiz lá no Instagram, que é esse que está aí na direita para vocês olharem. Depois vocês podem até ir lá olhar e salvar para lembrar. Então, o que mais a gente usa é o and, o or e o not, tá? Quando é o and, ele vai restringir a tua busca, ele vai diminuir a quantidade de artigos, porque ele vai pegar
por exemplo, Covid e vacina, que a gente colocou ali, né, no post. Covid e vacina, só vai pegar artigos que têm as duas coisas. Agora, se eu botar or, ele vai ampliar a minha busca, porque ele vai botar ou Covid ou vacina. Então, eu vou ter muito mais dados para pesquisar. E aí, nós temos também o Note. Lembram que lá ontem no Google Acadêmico a gente usa tracinho para o Note, mas nas bases internacionais nós usamos Note. Então, é quando nós queremos excluir, olhem bem, excluir o termo que fica na direita. Então, Covid, Note, vacina. Vai ter artigos só de Covid, mas não vai poder ter vacina junto naquele artigo, entenderam? Então, é muito importante você saber, e a maioria das bases, elas pedem para escrever em maiúsculo. Claro que tem umas que já estão trabalhando com minúsculo, mas em geral maiúsculo, tá? Para diferenciar, ok? Outro booleano que tem é parêntese. Quando a gente usa parênteses, pessoal, ele vai pegar os resultados que contém a palavra, por exemplo, ali, que botou dentro do parênteses, Covid or vacina. Então, ele vai conter a palavra Covid e a palavra vacina, mas aí ele vai ainda ter e coronavírus, então ele vai juntar ou coronavírus, que aí ele vai dar uma outra opção. Então, nesse caso, é quando vocês têm uma gama muito grande de artigos, e aí você dá uma mexida nos parênteses, de maneira que você consiga filtrar e diminuir a quantidade, tá bom? Asterisco. Aí, asterisco, eu botei um exemplo para vocês verem, ele vai ter o radical e o asterisco. Então, a partir do lugar do asterisco, pode ser trocado, por exemplo, caixa para caixa, caixote, caixão. Então, vai ter várias outras palavras que podem ser modificadas a partir da onde vocês colocam o asterisco, que é depois do radical, da raiz da palavra. E aspa. Aí, quando vocês usam aspa, ele vai buscar exatamente aquela expressão que você deixou dentro da aspa. Por exemplo, né, ali que eu coloquei para vocês. Se vocês colocassem Project Management, ia aparecer trabalho só com Project, ia aparecer trabalho só com Management, tá? E quando você bota entre parênteses, aí vai aparecer só os que têm esse termo, Project Manager, ok? Então, é uma outra forma de vocês filtrarem quando forem trabalhar. Aqui é só um exemplo para mostrar que vocês podem mesclar esses itens que eu falei anteriormente para vocês. Podem usar com asterisco, pode usar o and, not, as aspas. Então, pode fazer uma miscelânea aí no trabalho de vocês, dependendo da estratégia que vocês vão utilizar. Tá? Bom, então chegamos aqui na PubMed. Como eu falei, a PubMed, ela é voltada para a saúde. Então, o objetivo dela é melhorar a saúde, tá? E, então, ele está muito relacionado com ciências da vida, ciências do comportamento, ciências químicas e bioengenharia. Então, essa plataforma é muito boa para essas áreas. Tem mais de 32 milhões de citações, resumos, tá? E mostra os links para o texto completo. Então, vamos lá. Qual é a vantagem? Vocês conseguem fazer filtro através de categorias, tá? A desvantagem é que ela é só para a área da saúde. E tem que ser, ela é totalmente em inglês, tá? Então, isso é uma desvantagem que nós temos aí. Bom, vamos conhecer, então, a PubMed. Eu deixei o link para vocês ali em cima, para vocês buscarem. Ela é da National Library of Medicine.
tá? E aí, se vocês olharem na direita, tem um login lá. Se por acaso vocês vão fazer uma busca e querem fazer salvar, o bom era que você tivesse logado, tá? A gente fez aqui os slides, mas nós não estávamos logados. E começa, então, se tu colocar ela direto, uma palavra, e pesquisar, não vai dar as opções, né, pessoal? E nós aqui estamos aprendendo a melhorar a qualidade da nossa escrita. Então, a gente melhora indo sempre pelo avançado, tá? Então, vamos lá. Bom, aí você pega, vamos dizer que eu fosse só fazer um exemplo para vocês. Vocês vão botar a palavra coronavírus, tá? E vamos pesquisar. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que a gente está fazendo um exercício usando coronavírus. Nós vamos usar o OR, Covid-19, e a gente ainda vai trabalhar escolhendo o tipo de publicação. Então, esse é o exercício que eu vou trazer para vocês, mas vocês podem modificar e vocês vão ver que é bem simples de modificar. Então, vamos lá. Fizemos, então, a nossa pesquisa e chegamos ali em 129.308 resultados. A nossa busca já tem alguns dias, então hoje, se você fizer, eu até dei uma olhada hoje, já mudou esse número, tá? Tá mudando todo momento, né, pessoal? A seta tá mostrando ali, ó, que você pode pegar o artigo free, né? Então pode buscar. A outra ali está mostrando só o período, porque assim, ó, ele não te dá aqui na sequência da data, né? Ele te dá mesclado os que são mais importantes, mais relevantes. E aí, se vocês olharem, deixa eu ver se eu pego o mouse aqui, com a palavra coronavírus, tem artigos desde 1949 até 2021. Para fazer essa apresentação para vocês, nós não mexemos aqui nessas datas, mas vocês sabem que para os trabalhos de vocês precisam buscar os últimos trabalhos, então os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. Então é bom vocês mexerem ali nessa data. E lá em cima, então, a gente clicaria em avançado para poder ter outras opções. Deixa eu só passar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Entramos no avançado, colocamos a nossa palavra-chave, e aí nós vamos escolher aqui na direita, deixa eu mostrar para vocês. Na esquerda, desculpa. Qual é o campo que nós queremos? Nós vamos trabalhar aqui um exemplo com título e o resumo, título e o abstract. Podia ser título, podia ser o que vocês quisessem, ele tem várias opções. Mas a gente vai trabalhar com título e resumo. Aí, seguindo, tá? Aqui na direita, nós vamos escolher. Nós queremos botar outra palavra, né? Então, nós vamos botar ou and, ou or, ou not. No nosso caso do exemplo, nós vamos colocar o or. Então, primeira coisa aqui, tá? Vocês vão dar o clique e aí ele vai entrar aquela palavra coronavírus aqui para baixo para o QR Box. O QR Box mostra para vocês o que vocês estão buscando. Só que nós tínhamos, no nosso exercício, nós íamos colocar outra palavra que é o Covid-19. Então, eu digito primeiro, 2 lá, o Covid-19, e depois eu venho aqui e escolho uma das opções. No nosso exercício, vai ser OR. Então, cliquei em OR, e olhem como é que fica aqui embaixo, ó. Ele mostra a palavra
e aonde que é o campo que eu busquei, título e abstract. O OR, o Covid-19, título e abstract. Bom, ele não foi buscar ainda, então eu preciso, para que eu me lembre do que eu estou fazendo no futuro, em vez de clicar direto na palavra search aqui, pesquisar, ele abre uma caixinha, acrescentar no histórico da busca. E aí vocês cliquem ali. E olha como é que fica. Aí vai mostrar, então, o teu histórico e já deu para você ter uma base que tu tem 153 mil aí, artigos ou resultados para trabalhar. Mas a gente quer trabalhar no nosso exercício ainda buscando o tipo de publicação. Então, vamos lá para pegar o tipo de publicação. Lá em cima, eu escolho de novo o tipo, peguei publicação tipo, só que do lado, eu não pude abrir ali a tela e tirar um print para vocês, porque eu queria já botar a palavra que eu queria ali do lado, que eu queria artigos que foram revistos por pares, né? Artigos que foram avaliados, né? Então, artigos de revisão. Então, eu coloco a palavra review, e aí vou de novo no meu carry box, e aqui eu vou acrescentar no histórico as publicações. Então, vamos lá. Ó, acrescentei. Então, agora eu achei, no tipo de publicação, eu achei 8 milhões aí de 8.835, 818 aí, artigos. Bom, então, vamos olhar. Só que agora eu tenho que mesclar os dois, porque aqui estão separados. Eu tenho que juntar. Se vocês olharem na pesquisa aqui, vamos ver se eu pego o mouse. Aqui, ó, tem a hashtag 1, hashtag 2, né? O jogo da velha é 1, o jogo da velha é 2. Eu preciso combinar esses dois para que eles, todos aqueles tipos de publicação, me encontrem só coronavírus ou Covid-19. Então, vamos lá. Aí eu coloco aqui, ó, no carry box, o jogo da velha 1 e jogo da velha 2. Estou dizendo que eu quero fazer uma combinação entre esses dois. Tá? E aí eu acrescento no histórico. Esse end aqui, gente, não é o end do booleano, é o end para juntar os itens. Aí eu acrescento aqui no histórico. Ó, agora eu achei 17.629. Então, de 2 milhões que tinha ali, baixou bem mais a quantidade, né, pessoal? Então, digamos que já me interessaria esse resultado para fazer uma bibliometria ou alguma coisa assim, tá? Mas claro que se eu fosse fazer um artigo com esse tema, eu tinha que dar uma filtrada a mais, porque é muito artigo ainda, né? Mas vamos lá, digamos que eu for fazer bibliometria e tá bom para me procurar. Então vamos dar uma olhada nesses 17.629. Tá. Eles estão aqui. Lembre que eu falei... bom, vou voltar ao assunto anterior. Lembre que eu falei com relação ao tempo, tá? A PubMed tem artigos desde 1949. Mas com esse tema que eu estou usando, tem a partir de 1971. Então, nesse caso, é interessante, só para mim saber quando que começaram a publicar sobre coronavírus e Covid. Entenderam? Mas não deveria ficar ali. Vocês deveriam mexer no 1971, como eu disse, e deixar nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos. Tá ok? Bom, aí vamos ver mais um pouquinho sobre isso aí. Aqui do lado tem outros tipos de filtros na esquerda que vocês podem buscar. Se vocês querem, né, resumo, texto completo, como é que vocês querem, se é livro, se tem parte clínica, ou é artigos com meta-análise, como é que vocês querem com revisão sistemática.
se é 1 ano, 5 anos, 10 anos, aqui vocês têm outros filtros para poder organizar. Eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, revisão sistemática é para artigos da área da saúde, tá? Por quê? Porque revisão sistemática, você trabalha com protocolos e trabalha com evidências. Vocês, que a maioria são de propriedade intelectual, vocês não trabalham com revisão sistemática. Vocês ou trabalham com revisão teórica, ou trabalham com revisão bibliográfica, ou trabalha com alguns chamam de revisão narrativa, ou trabalham com bibliometria. Então, vocês não fazem revisão sistemática, tá, pessoal? Tem muita gente querendo fazer revisão sistemática e, na realidade, não é adequado. O adequado é para quem vai trabalhar com a área de saúde. Bom, então vocês já viram que tem outros filtros, dá para a gente buscar mais algumas informações. Bom, aí eu vou clicar aí com vocês no primeiro ali para dar uma olhada e aí ele me mostra o jornal, né, ou a revista que o artigo foi publicado. E ali vocês vão poder buscar o artigo ele no texto completo, né? Então vai clicar em full text ou algumas é PDF e aí você vai buscar, né? Lembra ali das aspinhas que eu falei do Google Acadêmico? Se vocês clicarem nas aspinhas do site, ali nessa revista específica, que é a Microbiology, deve ser Biotechnology, vai aparecer como deve ser citado esse artigo. Tá? Então, aqui é um artigo gratuito, vocês podem baixar e ler a respeito. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu voltar. Aqui ainda está dentro da PubMed, mas quando eu vou ir para o artigo, eu vou para a revista mesmo, tá? Então, lá na revista, aí sim você vai clicar em download do PDF e vai olhar o abstract. Uma coisa que é bem legal da gente olhar quando alguns artigos, quando vocês baixam, é as palavras-chave, tá? Para vocês verem as palavras-chave que você devem ou não devem usar. Tu vê que eu falei ontem para vocês, ó, usar ou não usar a palavra-chave no título. Esse é um artigo aqui que pela PubMed ele foi bem conceituado e vocês veem que ele tem o palavra-chave dele tá no título, tá? Então eu aconselho vocês a usarem. Lembra que a BNT não fala nada a respeito, se pode ou não usar. Então usem, ok? Então, aqui estaria o artigo, baixei ele só para a gente dar uma olhada geral nele, né? Aí está o artigo. Bom, agora eu vou trabalhar aqui com vocês a exclusão, que é o not, tá? Então, a gente tem a palavra coronavírus, aí nós vamos clicar em não vacina, né? Não quer, ou Covid, deixa eu ver, Covid a gente usou. Então, coronavírus e não quero Covid. Então, not Covid. Então, ele entra ali para o Carry Box e aí nós vamos clicar no History ali e pesquisar para ver quantos artigos a gente consegue excluindo a palavra Covid. Só vai ter coronavírus. Ok? Então, achamos aí 18.832 artigos. Pronto. Aqui estariam eles, né? Como eu falei para vocês, ó, ele começou aqui em 1970. Provavelmente, lá no exemplo anterior, que a gente usou coronavírus, mas usou Covid. Talvez o artigo lá era com Covid, né? Então, começou em 1971. E aqui o coronavírus começou em 1970.
tá? Bom, mas aí eu quero também mostrar para vocês como é que vocês podem salvar esses resultados, né? Então vamos lá. Para salvar, vocês precisam ter uma estratégia aí de busca. Então, vou mostrar para vocês a estratégia. Você pode salvar pedindo para que ele mande para vocês por e-mail. Pode criar uma coleção, porque você vai fazer outros trabalhos e vai precisar. E pode criar um alerta, porque eu estou trabalhando e digamos que a minha tese, eu estou juntando material, mas que a minha tese, eu ainda, ou a minha dissertação, vocês estão usando, que é para algo que vai demorar mais tempo, né? Dissertação 2 anos, a tese 4 anos, eu estou usando lá para a minha tese, não para um artigo agora específico. Então, pode ser que nesse decorrer do tempo da minha qualificação, até chegar à minha defesa, mais artigos apareçam e sejam importantes. Então, vocês criam um alerta e coloquem lá a palavra que vocês querem. Aí, se alguém publicar na área da saúde algum artigo, ele automaticamente vai te avisar. Tá? Então, isso é importante. Então, vamos aqui, ó, para salvar. Bom, para salvar, pessoal, vocês têm que estar logado. Para o exemplo aqui que eu trago para vocês, eu não estava logada, tá? Mas eu quero dizer para vocês que é necessário estar logado. Então, vamos lá. Tem algumas opções aí para a gente aprender. A primeira é clicando em Save. Aí, quando você clica em Save, vai ter duas opções ali. Eu botei no quadrinho a primeira, que é a seleção. Tu quer a seleção de todos os resultados numa página, você quer todos os resultados, ou tu quer a seleção. O que é esse último? Você marcou os artigos que te interessam, e aí tu manda ele salvar só aqueles que te interessam. Então, tem esse formato. Aí, embaixo tem Formate. Aí, Formate está aqui no outro lado, no lado 2, aqui o da direita. Vocês podem pedir várias situações para ele, né? Tantos resumos aí, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que o mais usado é o último, o CSV, porque o CSV eu consigo depois exportar para dentro do Excel, para poder fazer as análises, tá? Então, a sugestão aqui é que vocês escolham CSV. Bom, mas tem outro meio de salvar, que seria pelo e-mail. Lembra que eu falei para vocês? Mande para nós, então, via e-mail. Mas ele só manda, gente, o abstract ou sumário, né? Então, dependendo se é um livro, né? Um sumário do livro. Então, vocês vão botar o e-mail de vocês e pedir para ele enviar para vocês. E aqui no da direita, eu tenho ainda uma opção que é o Send To, né? Envie para onde? Para uma coleção. A gente usa mais a coleção, que é onde você vai juntando aqueles artigos que vocês querem trabalhar. Então, vocês cliquem em coleção, ok? Bom, a PubMed, ela tem ainda, pessoal, um FAQ, tá? Que são perguntas que vocês podem solicitar ali clicando e tem muita coisa que ajuda vocês. Então, eu aconselho vocês a olharem, tá bom? Bom, era isso da PubMed. Então, agora, deixa eu tirar aqui os meus slides. E a gente pode tirar alguma dúvida aí que vocês precisam. Vou colocar no chat. Se colocar no chat, a gente pode responder. Vamos lá. Tem alguma dúvida? A Maria das Graças foi a primeira que eu enxerguei aqui, né?
Essa base me permite acessar artigo e baixar sem estar logado ao café da CAPES. Permite. Só aquela coleção, aquela quantidade toda junta, você tem que estar logado, tá? Mas se for um por um, você permite sim, tá? Você buscar. Só um pouquinho, Maria das Graças. Desculpa um erro aqui meu, tá? Se a revista está permitindo Open Access. Se o artigo que você quer está numa revista paga, uma Elsevier, que tem até um convênio com a CAPES, tu não consegue por aqui. Você vai ter que ir lá na Elsevier, na CAPES, perdão, para conseguir baixar. Mas, em geral, a PubMed tem muitos artigos que a maioria delas você consegue baixar, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Que eu estou aqui à disposição de vocês. Essas bases são mais curtas, né? Então ficou o nosso tempo aqui mais curtinho. Sim, Silvana, deixa eu colocar aqui para o pessoal ver a tua pergunta. Uma revista paga pelo café, tenho como baixar? Tem. Tu consegue baixar desde que tenha convênio com a CAPES. E a maioria tem convênio com a CAPES. Então, não vai ter problema para você, tá? Pessoal, o que vocês acharam aí dessa base? Vocês gostaram? E mais alguma dúvida? Não? Se não tem dúvida, pessoal, vamos tirar um print. Eu estou vendo pouco print de vocês lá no Instagram, viu? Tem umas alunas, sim, que estão colocando excelente lá. Estou bem feliz com o retorno de vocês. Tá? Então, vamos tirar um print? Vamos tirar uma foto, então. Pessoal, eu agradeço então a presença aí de vocês. Essa aula não ficará liberada, ela vai ficar por mais até às 6h30. E depois, que é o tempo que nós demos aí para a Daniele, mas ela já está em aula, já vi que ela já está por aqui. Então, ela tem mais um tempinho para assistir. E depois ela será bloqueada. A de ontem ficou e vai ficar lá no YouTube, mas essa não. Essa vai para o Hotmart para vocês acessarem junto com o PDF da aula. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês. E agora, deixa um recado para nós lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Abraço. Boa noite a todos.